do Espiritismo, hoje com a nossa companheira Eneida Caruso, que é quem vai conversar conosco sobre os itens 29 e 30 do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, colocados aí sob o título Sacrifício da Própria Vida. E, como mensagem preparatória para o estudo, nós temos do livro Escrínio de Luz, publicação da editora O Clarim, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, e trazendo a assinatura do Espírito Emmanuel, a mensagem cujo título é Suicidas, e nós vamos ler juntos, nos preparando para o trabalho. Nos diz Emmanuel: não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu, talvez, a luta insana, e não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Faze silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, roídos no âmago da alma pelas chagas de aflitivas desilusões? Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel? E, pedindo a paz do Senhor para os que descem à sombra da rendição antes do triunfo, ora também pelos que armam as garras da treva contra si próprios, no pelourinho da maldade e da calúnia, pelos que perturbam o caminho alheio, aniquilando a própria existência, pelos que rendem culto à perversidade, consumindo-se na ilusão de que destroem o próximo, pelos que se afogam no charco da viciação, pelos que se entregam à inércia e pelos que perseguem e chicoteiam os semelhantes, cavando para si mesmos o túmulo de lodo em que hão de perecer. Saibamos utilizar dificuldades na sublimação de nosso futuro. A Terra é um santuário de regeneração e de esperança para quantos lhe abraçam as lições com um ânimo forte, conscientes da misericórdia em que se fundamenta a divina justiça. Dores, aflições, provas e desencantos representam o material educativo do templo em que nos asilamos, à procura de fortaleza moral e de créditos imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Não te confies ao cansaço ou ao desalento na solução dos problemas que te afligem a marcha. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na excelsitude do sol que te acompanha cada manhã, prometendo-te cada noite o esplendor de um outro dia que raiará sempre mais belo. Caminha para diante, regozija-te com o sofrimento que te ajusta as contas e abençoa os obstáculos que te fazem mais experiente e mais nobre. E unido à tarefa que o Senhor te confiou, qualquer que ela seja, aprendendo e servindo, amando e lutando na construção do bem infinito, encontrarás, mesmo na terra, o manancial da vida abundante que te alimentará o coração na conquista da vida imperecível. Emmanuel. Vamos então, meus irmãos, juntos fazer uma prece para dar início então aos nossos trabalhos. Graças a Deus. Que todos nós, Senhor Jesus, que estamos aqui reunidos em Teu nome, possamos, deixando de lado as nossas inquietações, as nossas preocupações cotidianas, os nossos medos e os nossos preconceitos, possamos então nos associar a essa equipe de trabalhadores espirituais que já atua junto a nós aqui na Casa de Leão Denis. Que desta forma nós possamos, da maneira mais adequada, receber
os esclarecimentos e as energias de refazimento, de pacificação, de reequilíbrio, de que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, tanto necessitamos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa empreitada. Abençoa as nossas irmãs Eneida e Hortência, que vão orientar o nosso raciocínio na noite de hoje, nos dirigindo a palavra a partir do seu estudo. Abençoa, Senhor Jesus, todos os trabalhos que ocorrem nesse momento em Teu nome na nossa casa e permite então que nós tenhamos a Tua permissão para, em Teu nome, em nome do nosso patrono Leon Denis, em nome de Jesus, considerar iniciadas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós dissemos anteriormente, meus irmãos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, os itens 29 e 30. Tanto um quanto o outro se constituem de perguntas que o Sr. Allan Kardec faz aos espíritos e quem responde é São Luís, e a resposta foi dada em Paris em 1860. A primeira pergunta é a seguinte: sacrifício da própria vida, né, o título. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? E o Espírito responde: que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida e, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque estando morto não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário, porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. E a 30ª. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? Responde São Luís: desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento, embora haja a certeza de morrer. Porém, perguntamos: quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil a providência não apresenta um meio inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se ache à frente de um canhão? Muitas vezes a providência pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. É isso, meus irmãos. Vamos passar então a palavra à nossa Eneida, pedindo a Deus que a abençoe e que nós aproveitemos bastante esse nosso encontro. Boa noite a todos. E apesar do tema assim meio sofrido, né? Sacrifício da própria vida, bate em nosso coração uma alegria imensa de estarmos aqui reunidos na noite de hoje para conversarmos de algo tão comum dos nossos dias, tão frequente, né? E no fervor da situação que a gente vive hoje no país, na cidade, enfim, traz para os nossos corações algum quê de angústia, de dúvida, de sofrimento, né? De dificuldades pessoais,
dificuldades coletivas. E apesar de tudo, nós estamos aqui, com a imensa alegria de estudar. Porque é no estudo, no esclarecimento das ideias, na reavaliação das nossas atitudes, dos nossos conceitos, né? Na reavaliação de velhos conceitos, que a gente vai ganhando a certeza absoluta de que somos guardados infinitamente pela providência divina. E de que nada, absolutamente nada, em nossas vidas acontece por acontecer. Deus está no controle de tudo. Jesus, o gerente da nossa terra, o criador do nosso planeta, não deixou passar nada desapercebido. Então, tudo o que estamos vivendo, tudo o que estamos passando, seja o mínimo que for da nossa vida, estamos passando com a permissão de Deus, estamos passando com a visão de Jesus, né, com a observação de Jesus, e nessa sequência, né, através dos ministros de Deus, dos trabalhadores do bem, dos servidores do bem, incansáveis. Incansáveis do ponto de vista coletivo e incansáveis do ponto de vista pessoal. Todos nós aqui, sem sombra de dúvida, temos um espírito que zela pelo nosso progresso espiritual. E é no esforço desse espírito que nós somos levados a conhecer, como conhecemos hoje, a Casa Espírita, o Centro Espírita Leon Denis. Pode parecer casual, pode parecer coincidência, mas a nossa chegada aqui tem um mecanismo que muitas vezes a gente desconhece. Tem um esforço do nosso protetor espiritual, daquele que se comprometeu conosco antes de nós reencarnarmos, a nos auxiliar, enquanto nós na carne e ele lá no plano espiritual. E aí, vou falar no popular. Eles fazem da tripa coração, não tem uma história assim? Para mostrar para a gente qual pode ser o melhor caminho. Porém, a escolha pertence a cada um de nós. Então, muitas vezes, sutilmente, somos convidados, né, a conhecer algo diferente em nossas vidas. É apresentado diante de nós, nas situações do cotidiano, né, momentos em que a gente pode estar sempre fazendo uma escolha. Para o bem ou para o mal. Mal, quando eu falo, não é no sentido assim de praticar o mal, não, mas assim, uma má escolha. Poderia ter feito algo melhor, né? Mas a gente só vai se dar conta disso lá na frente, quando a gente começa a amadurecer a ideia, quando a gente muitas vezes está passando por um processo de dor, né? Porque a dor, como diz Leon Denis, é a alavanca do nosso progresso. E aí, quando a gente lê o título Sacrifício da Própria Vida, a gente, sem ler o texto, né? A gente pensa assim, o que seria sacrificar a própria vida?
Se nós fôssemos perguntar isso para um cientista, ele diria que, provavelmente, né? Eu estou aqui raciocinando pelo cientista. Ele diria que sacrificar a vida para ele é doar o seu momento, o seu tempo em função de pesquisas que possam trazer benefícios para a humanidade. Se a gente fosse perguntar o sacrifício, o que é o sacrifício da vida para a mãe? Para uma mãe. Né? Quem é mãe aí já está pensando um monte de coisa, né? Que fez, que faz, porque para a mãe parece que o filho não cresce, né? E aí, qualquer situação em que a gente vê o filho em dificuldades, a gente busca socorrer. Às vezes dá bronca, mas busca sempre socorrer. E aí ela diria, ia enumerar um monte de situações que para ela possa... Aí às vezes pode ser até que ela não ache que é sacrifício, possa ser um prazer, né? Porque tudo depende do ponto de vista, da forma como a gente encara a vida. E aí Kardec começa perguntando lá aos espíritos: aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Olha, vocês não vão levantar o dedo, né? Com a pergunta que eu vou fazer. Vocês vão levantar o pensamento. Tem alguém desgostoso aqui com a vida? Levanta o pensamento. Tem alguém aqui desgostoso com a vida? Tem alguém aqui desencantado com o momento em que está vivendo? Tem alguém aqui achando que não vale a pena seguir em frente, continuar lutando? É a pergunta que Kardec está fazendo aqui. É para esses que pensam que não vale a pena mais, né? E aí, antes da gente entrar na resposta que o Espírito vai dar, eu vou destacar aqui uma frase que está lá na questão 951 de O Livro dos Espíritos, em que o Espírito responde a Kardec. Eu não vou dizer qual é a questão, depois vocês vão lá, anotem aí, 951. Aliás, anotem, dever de casa. Livro dos Espíritos, 943 a 957. Dever de casa, para complementar o estudo de hoje. Vocês vão chegar em casa e vão... Quem não tem, pede emprestado, ou se puder, compra, se não, vai lá na biblioteca amanhã do CELD, pega emprestado para ler, mas é o dever de casa. Aí o Espírito responde lá na questão 951. Um sacrifício só é meritório pelo desinteresse. Então, olha só como é que os benfeitores espirituais, que os bons espíritos entendem sobre a questão sacrifício. O sacrifício, ele só é válido se tiver desinteresse. Qualquer outra coisa que eu faça, se não tiver o desinteresse, eu não fiz nenhum sacrifício. Mas, puxa vida, e aquele esforço que eu fiz, com que intenção? Essa é a palavra-chave que os Espíritos trazem para nós entendermos esse real sacrifício da própria vida. Aí começam os Espíritos a responder: que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida. E, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. Então, essa visão de suicídio
não é assim tão simples. Ah, me suicidei. Então eu vou lá, me jogo na frente do ônibus, do trem, dou um tiro na cabeça, bebo um veneno, enfim, acabo com a vida. Ele está ampliando essa noção de suicídio, né? Ele está mostrando para a gente que há suicídio intencional, se não de fato, quando o homem se mata ou se faça matar, né? Seu objetivo é sempre de terminar com a sua vida. Então a coisa vai muito mais além, né? E vai nas pequeninas situações do nosso dia a dia. Aí vocês vão me permitir, fui tirar uma cola lá no Livro dos Espíritos, nessa questão aí que eu passei para vocês. A questão 943, Kardec pergunta assim: de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Isso acontece com a gente? Bate aquele desânimo, sem ter nem porquê, né? Aí a gente diz assim, a gente vê nas pesquisas, né, mundiais, que alguns países do primeiro mundo, onde as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa, né, vida material muito boa, estão lá o maior índice de suicídio. Então a questão não é só material. A questão não está só naquilo que a gente pega ou que a gente vê, ou que está, né, nos 5 sentidos da nossa vida. Extrapola. Extrapola. Né? Então aí Kardec pergunta, o que acontece, né? De onde provém esse desgosto da vida? Olha a resposta dos espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Então vamos pensar? Todas as vezes que bate na nossa cabeça um pensamento ou no nosso coração um sentimento de desânimo, a gente já tem que começar a pensar nessa resposta aqui. Será que eu estou ocioso? Né? Vamos no popular de novo? Não tem uma história que o pessoal fala assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Todo mundo conhece essa frase, né? Tadinho do diabo, ele que leva a culpa. Mas presta atenção. Quando a gente não tem o que fazer, né? Ou quando a gente mata o tempo, né? Diante de notícias, redes sociais, que não nos levam a lugar nenhum, que fruto que eu estou gerando na minha casa mental? Notícias fúteis, fofocas, bobagens, né? Fakes, que a gente fica aí olhando, vendo e propagando esse negócio, né? O que isso gera na nossa casa mental? Isso é um tipo de ociosidade, né? Em que eu passo o meu tempo, que poderia ser útil, né, a fazer alguma coisa que não me leva a lugar nenhum. Vamos pensar no que a gente anda fazendo 24 horas do dia, até durante o sono. Por quê? A gente diz assim, vou dormir. Só que quem dorme é o corpo. E o espírito, quando sai, vai para onde? Como é que Jesus nos ensinava em relação a isso, né? O seu espírito vai estar aonde o seu coração estiver.
Então, gente, temos que ver além da matéria. E essa alegria que sentimos aqui, né, no início, estamos sentindo, pelo prazer de poder falar sobre isso, isso é o quê? Interação, né? Vida material, nós espíritos encarnados, com a vida espiritual, com os espíritos desencarnados. Nós estamos aqui conversando, né, trocando ideias, vocês não estão falando, mas vocês estão pensando. E o espírito se comunica pelo pensamento. E enquanto a gente está aqui nessa troca, o plano espiritual está atuando em nós. Está varrendo, né, aquelas coisas que a gente traz acumulada, varredura, né, das nossas, dos nossos miasmas, né, do pensamento desajustado às vezes que a gente traz, dos nossos sofrimentos e até da doença que a gente tem e às vezes nem sabe que tem e já estamos sendo tratados. Quem está no passe de cura já está num tratamento mais específico. Agora, nós que estamos aqui, sem sombra de dúvida, também estamos sendo tratados. A ação do mundo espiritual, né, nessa possibilidade de limpeza, faz a gente sair daqui até mais leve. Presta atenção. Próxima vez que vocês vierem, presta atenção, né? Quando eu boto o pé na casa, qual é a sensação que eu registro? Além do movimento, não vamos olhar para o movimento, não. Como a Hortência falou, é sempre muita gente aqui, né? Não vamos olhar para o movimento das pessoas, não. Vamos aprender a olhar para o registro que eu tenho quando eu entro na casa. Me traz, me pacifica, me traz, assim, um certo alívio, né? Às vezes a gente percebe que algumas pessoas chegam até bem mais cedo e sentam no salão e ficam ali de olhinho fechado, em prece, em oração, em vibração, às vezes lendo uma página. Por que elas fazem isso? Né? Se vocês encontrarem alguém assim, depois você pergunta, por que você chegou mais cedo? O que isso traz para você? O que isso representa para a minha vida? Para que eu saia desse item aqui, ociosidade. Porque a gente às vezes fala em ociosidade e pensa na questão do não fazer nada do ponto de vista material, mas a nossa mente também fica ociosa. Se eu não ocupo a mente com ideias superiores, com leituras que vão refazer, Leon Denis fala em arejar as nossas ideias, né? Em fazer circular algo diferente daquilo que eu estou habituada a ver no dia a dia da minha vida. Aí ele fala, efeito da ociosidade, da falta de fé. Fé é uma palavra pequenininha, mas a danadinha tem um significado que muitos de nós está longe de perceber. Eu sou uma. Eu estou no exercício da fé constantemente. E fé significa o quê? Confiança. Confiança em quê? Em quem? Primeiramente, no nosso Criador. A ideia de Deus circulando em nossas mentes, né? Essa Kardec fala lá no livro dos Médiuns em prova, né, da incredulidade. Depois, quem tiver chance, lê lá no capítulo 1, você lembra? É na primeira parte. A primeira parte tem alguns capítulos, acho que são os 4, né? Então, olha só, já, outro dever de casa. 4 capítulos lá do livro dos Médiuns para estudar. Né? Está lá escrito em algum trecho lá, prova da incredulidade.
nós somos provados, né? Para que possamos o quê? Ter certeza absoluta da existência de Deus. Olha, se a gente for contar a história, né? Se a gente for puxar assim a nossa história espiritual, provavelmente em algum momento da vida a gente sequer acreditava ou sequer sabia de Deus, né? Sequer acreditava na existência dele. Agora já estamos sendo levados a pensar que ele deve existir sim. Senão nós não estaríamos aqui hoje. E alguns de nós já acreditam e vivenciam isso, né? Vivenciam com a intensidade máxima que eles possam vivenciar. E trazem para nós o exemplo. Não perdem, vamos dizer assim, o compasso, né? Não desistem facilmente. Tem aquela coisa da superação, né? Então, acreditam em Deus e acreditam em si mesmos. Está lá Jesus que nos ensina, né? Ama o próximo, ama a Deus, acima de todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Se eu não acreditar em mim, eu também não acredito em ninguém. Se eu não me amar, eu também não sou capaz de amar ninguém. Então existe aquela linha, né? De reciprocidade. Toma lá, dá cá. E esse exemplo que a gente vivencia, a gente às vezes fica esperando um grande acontecimento, que algo se revele. E às vezes essa revelação está dentro da nossa casa. A gente não presta atenção, né? Quando eu digo da nossa casa espírita também, mas falo em primeiro lugar da nossa família. Família, né? Família, né? Marido, pai, mãe, irmão, avó, tia, família. Que na maioria das contas a gente diz assim, meu Deus, em que família que eu venho parar? Mas é a família que a gente precisa para trabalhar, primeiro para nos tirar da ociosidade, né? Família por si só já nos tira da ociosidade, porque a gente corre atrás para sustentar a família, corre atrás para educar os filhos, corre atrás, né? Depois que a gente acha que se aposentou, não vou fazer mais nada. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Espírito não se aposenta, espírito é imortal, né? Pois é, mas a gente está naquele contexto, né? Olha como é que a providência divina é bacana com todos nós. Nos coloca em situações assim, para a gente justamente sair da ociosidade, trabalhar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em nós e no outro. Olha só, vocês já fizeram aquela brincadeira? Alguém aqui só responde no pensamento. Sabe aquela brincadeira assim que a gente bota a mão no ombro de alguém, fecha os olhos e se deixa conduzir? Olha, é difícil, hein? Eu tenho que confiar no meu condutor. A gente abre o olho toda hora no cantinho assim, que é para ver onde vai pisar, se está indo certo, se está indo errado. É uma brincadeira, né? Alguns da área aí. É uma dinâmica, né? Obrigada, Hortência. É uma dinâmica, né? Mas que trabalha exatamente isso, a confiança. Essa convivência, essa relação de confiança uns com os outros. E isso também existe com o nosso protetor espiritual. Em 24 horas do dia, pensem aí, quantas vezes a gente lembra do nosso anjo guardião? Desse que eu falei aqui no início, que cada um de nós tem. Que é responsável pelo nosso progresso espiritual. Que senta com a gente. Vou reencarnar.
Então ele senta com a gente, faz um projeto, né? Um projeto reencarnatório, já vendo os prós e os contras, já sabendo como a gente é, já vendo ali a possibilidade de erro e de acerto, trabalha no nosso retorno, nos acompanha no nascimento, na infância, na juventude, até quando desencarna. E quantas vezes a gente lembra dele? Né? Na maioria das vezes a gente não lembra. A gente acorda tão atribulado já, porque tem que fazer o café, porque tem que levar isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem não sei o quê, não sei o quê. Não, o dia terminou, eu começo a prece, Senhor Jesus, fecho o olho, durmo e termino a prece do outro lado. Né? Então, esse contato, novamente Kardec, né? Lá em O Livro dos Médiuns, ele fala para nós, isso já está mais para o meio do livro. Eu sou ruim de gravar qual é o número da questão, vocês vão ter que ler o livro todo. Mas lá na frente, ele vai mostrando para a gente a importância, né, da gente evocar esse espírito protetor para junto de nós. Da gente começar a conversar mentalmente como forma mesmo de nos aproximarmos. E ganhar essa confiança, né, esse elo de confiança da gente com ele e de ele conosco. E de ele é bom, né? Mas e dele conosco. Os professores de português que me perdoem. Mas vocês entenderam a ideia, né? Mas é isso, gente. É esse trabalho, é esse esforço que a gente faz e que traz para o nosso coração alegria. Que a gente começa a sentir, não sabe nem por quê. Por isso que eu falei para vocês, ó, a próxima vez que vocês entrarem aqui no centro, comecem a perceber como é que eu estava lá fora e como é que eu estou me sentindo aqui dentro. Aí eu venho, participo do curso, participo do encontro, participo da reunião pública, participo de algum estudo. 2 horas depois eu estou indo embora. Prestem atenção. Como é que eu estou saindo do centro? E vocês vão perceber que, por pior que a gente tenha chegado, a gente sai melhor. Isso se eu souber aproveitar o tempo que eu tenho aqui dentro. Estudando, arejando a ideia, renovando conceitos, levando para a vida lá fora o que a doutrina espírita tem me mostrado aqui dentro. Né? Aí, olha só. Efeito da ociosidade, falta de fé, frequentemente, uma das causas do desgosto da vida, frequentemente da saciedade. A gente consegue pensar que estar saciado pode trazer para nós o desgosto da vida? Né? Às vezes eu tenho tanto, tenho tudo, é tudo tão fácil, né? Que aquilo vira um tédio, fica tedioso, tudo certinho. Por isso que Deus não deixa a gente, nós somos espíritos numa categoria que ainda não pode ter tudo certinho, não. Porque se a gente tiver tudo certinho, vai demorar muito para andar. Então a gente precisa de um gás, né? Olha como é que a providência divina é sábia, né? Então, olha só, somos espíritos em débito com a lei de Deus, bacana, beleza. Temos características, né? De projetos reencarnatórios parecidos. Agrupa esse povo aqui na cidade do Rio de Janeiro. É lá que essa coletividade, se aproveitar o momento, vai crescer. Então, nós estamos exatamente nesse momento sendo testados, como ele disse aqui, que eu já li, mas eu já perdi, mas daqui a pouco eu vou achar, né? Nós estamos sendo testados na
capacidade de resistirmos à dor, ao sofrimento, à angústia, ao desânimo, né? À falta de fé. Temos que resistir, temos que buscar essa fé, essa certeza absoluta de Deus em nossas vidas. Então nós estamos sendo testados continuamente. Se a gente conseguir olhar para o alto, olhar para cima e entrever, né, como a gente diz, a luz no fim do túnel, ou seja, acreditar que lá na frente, dependendo do que eu faço hoje aqui na minha vida pessoal e na minha vida coletiva, porque não adianta achar porque eu vou fazer e os outros que se dane. Quando a gente vive em sociedade, a gente não pode pensar assim, porque tudo que eu faço reflete aos que estão ao meu redor, né? E se eu moro sozinho? Você não mora sozinho. Ninguém está sozinho. E o plano espiritual? E as companhias espirituais que eu levo para dentro da minha casa? Que eu carrego comigo para cima e para baixo. E o que atrai isso para junto de mim? A forma de eu ser, a forma de eu pensar, as coisas que eu faço no dia a dia. Não é? Então a gente nunca está sozinho. Não estamos. Nunca. Eu finalmente vou descansar. E nada. Vou descansar. Morreu, descansou. Primeiro que não morreu, né? Desencarnou. Né? Saiu do corpo de carne. Cortou o cordão fluídico que o prendia ao corpo físico. E lá no plano espiritual, vou encontrar com todo mundo que eu agreguei, né? Ao longo da minha vida. E como que eu agreguei? Como? Com o meu pensamento, com a minha casa mental, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ver a vida, com o meu jeito de renovar ou não a vida. Aí, eu falo pra caramba, né, Almera lá. Até 8h30, né? Então tá bom, vamos para a segunda pergunta, porque senão a gente não vai conseguir. O homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? Aí olha a resposta dos espíritos. Desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento, embora haja certeza de morrer. Então, para Deus, para os bons espíritos, para o nosso anjo guardião, para os espíritos que nos socorrem de imediato aqui nesse momento no salão, vale a intenção. Né? Então, então eu não posso mais socorrer, eu não a gente pode tudo. Olha, o bacana da lei de Deus é que a gente pode tudo. A gente só não deve fazer de tudo. Né? Tá lá Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é exatamente nessa questão do que convém que a gente deve... aqui achei, gente, olha, prova da resignação, vou ler, ó. Muitas vezes a providência pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. A gente não tem, do ponto de vista espiritual, vamos dizer que a gente não tem a noção de nada, mas a gente tem muito pouca noção do ponto de vista espiritual no que diga respeito às intenções de Deus para com todos nós. A intenção que ele tem
com certeza é fazer com que a gente chegue à perfeição. E que sejamos verdadeiramente felizes. Agora, como a lei promove isso? Isso aí é individual. E aí é que a gente não tem noção como é que as coisas acontecem. Por isso é que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder fazer. Independente das situações que cada um de nós esteja vivenciando agora. Aí eu convido vocês, outro dever de casa. Tem lá o livro Depois da Morte, o meu é antiguinho. Depois da Morte, tá? Capítulo 12, Objetivo da Vida. Denis vai dando ali pra gente, né? Alguma ideia. Primeiro ele fala lá da questão do universo, a questão de Deus, fala da imortalidade da alma, fala da pluralidade das existências. E vai nesse capítulo mostrando pra gente, livro novo, viu? Ele vai nesse capítulo mostrando pra gente o quê? Vai dando algumas dicas do ponto de vista de espírito encarnado. Quais são as condições, o que a gente pode começar a fazer para começar a entender ou a valorizar mais o verdadeiro objetivo das nossas vidas. Eu vou lendo assim alguns pequenos pedaços, a gente vai... Não é muito grande não, pode ficar tranquilo que vocês não vão dormir não. Vamos lá. Não se trata mais de procurar satisfações materiais, mas de trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. Então não é mais satisfazer a matéria. Puxa, então não vou poder mais comer aquele churrasquinho no final de semana? Eu não vou poder fazer aquela viagem? E o carro do ano que eu estou economizando ao ano inteiro para poder comprar, eu não vou poder comprar? Vai! A gente pode fazer tudo. Mas a proposta é trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. E aí, todas as vezes que a gente pensar materialmente, lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, Kardec pergunta aos Espíritos, o que precisa para a gente ser feliz? Aí os Espíritos respondem assim, do ponto de vista material, físico, a gente só precisa da posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Olha lá, se a gente tem posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro, nós já somos felizes. Não precisamos de mais nada. E aí a gente vai procurar trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. Eu vou deixar... Não é que eu não vá valorizar. Nós somos espíritos encarnados. É lícito a gente ter conforto, né? A vida, o adiantamento da ciência, né? Vem proporcionando às civilizações, ao longo do tempo, um maior conforto. Já pensou se a gente não tivesse esse ar-condicionado aqui? O tempo hoje está abafadinho, ia estar todo mundo se abanando, dormindo por causa do calor. O ar já deixa a gente mais tranquilo. Isso é um conforto que para o espírito encarnado é interessante ter. Mas a gente não pode achar que só isso nos basta, né? Aí ele segue adiante. A cada etapa vencida, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece sua experiência e desenvolve suas faculdades. Então, olha só, a cada etapa vencida, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos. Então, a gente tem que trabalhar.
Caramba, eu trabalhei 35 anos, quero me aposentar. Pode se aposentar, é direito seu, mas continua trabalhando. Trabalha no favorecimento de outros, participa de um trabalho voluntário, né? Participa de um trabalho no bem. Coloca utilidade ao seu tempo de encarnado, né? Como até a gente vai, vamos morrer trabalhando. Por que morrer trabalhando? Porque a gente evita a ociosidade, né? Olha que coisa mais linda que Denis fala. Nossos destinos são idênticos. Não há privilegiados nem malditos. Então, Deus nos criou da mesma maneira e deu para todos nós o mesmo destino. Ele não criou a uns felizes e aos outros, como ele diz aqui, maldito, né? Infeliz. Não! Ele criou a gente igualzinho. Jesus, que hoje, né, é o responsável pelo planeta Terra, é o governador do planeta Terra, criou o planeta Terra, gerenciou, teve aqui entre nós, né, para alavancar a humanidade terrena. Jesus começou igualzinho a todos nós. E passou por todas as etapas de evolução espiritual até chegar onde chegou para ser... O que Jesus é para nós? O modelo. O modelo. Então, o dia que eu estiver ali par a par com Jesus, eu atingi o objetivo. O objetivo aqui no planeta. Porque quando a gente atinge aqui o máximo, a gente é convidado a ir para outro. São as etapas que a gente vai vencendo, né? Aí ele fala assim: vemos na imensidade apenas seres que perseguem sua própria educação e que se elevam pelos seus esforços no seio da harmonia universal. Cada um deles cria sua situação pelos seus atos, cujas consequências recaem sobre si mesmo. E lá vem um recado, 5 minutos. Vai dar tempo, pode ficar tranquilo. Então, olha só. Somos criados de forma igual. Todos nós temos o mesmo destino. Mas o meio do caminho, quem faz? Nós. E à medida que a gente vai ganhando consciência de si mesmo, consciência, né, da ideia de Deus, que vai aumentando cada vez mais, vai aumentando a nossa compreensão, essa escolha ela vai ficando mais refinada, né? Ao mesmo tempo que mais refinado fica a responsabilidade que eu tenho sobre a escolha que eu fiz. Então, se eu estou infeliz, foi porque eu fiz uma escolha que hoje me torna momentaneamente infeliz. Porque Deus não me criou para ser infeliz. Isso é resultado da minha escolha, né? Aí, vai aqui. O destino humano é o pagamento da dívida contraída para conosco e para com a lei. A vida atual é, então, olha só, hein, gente? A vida atual é a consequência direta, inevitável de nossas vidas passadas. Como nossa vida futura será a resultante de nossas ações presentes. Isso é para mostrar o quê? Que a gente está destinado
a sermos verdadeiramente felizes se eu escolher o melhor caminho. E qual é o melhor caminho? Ih, acabei de rasgar meu livro mais ainda. E qual é o melhor caminho? É fácil. É só seguir a lei de Deus. Ah, mas que lei é essa? Ó, no Livro dos Espíritos, Kardec fez ali um compacto. Pode ler. Está lá, as leis naturais, leis divinas ou naturais. Pode ler. Mas Jesus resumiu, né? Jesus que veio, assim, exaltar a lei de Deus, né? Relembrar em nossos corações a lei de Deus e mostrar para nós um Deus Pai. Quando a gente fala em Pai, até então a gente conhecia o Deus Vingador, né? Do toma lá, dá cá, e Jesus disse, ó, nada disso não. Ele é Pai. Está lá na oração que ele ensinou para todos nós. Pai Nosso. Né? Então, aí, quando ele veio trazer essa ideia de Pai, ele vem ao mesmo tempo exaltando a lei máxima dentro da lei de Deus, que é a lei de amor. Né? Por isso que a gente ficou feliz. Porque quando a gente chegou aqui, apesar do tema, apesar das dores, do monte de preocupação de minhoquinha que vem na cabeça da gente, ó, os amigos espirituais nos abraçam, né? Eles não estão nem querendo saber quem a gente é, o que a gente fez, o que deixou de ser feito. Eles nos abraçam. E transferem para nós esse carinho, esse amor, essa força. Segue em frente, continua, né? Oh, Deus, né? Trabalha no bem, estuda, compreende, realiza. Essa é a força. Isso nos traz alegria, porque a gente não está sozinho. Né? E aí Jesus trouxe a fórmula mágica, que é fácil de fazer, muito fácil. Faz para o outro aquilo que gostaria que te fizesse. É uma frase só, é simples, mas às vezes a gente diz assim, ai, né? Porque às vezes a nossa convivência, a nossa relação, né? Dentro da sociedade familiar, dentro da sociedade civil, né? Existe uma série de percalços. Mas, se nós queremos sacrificar de forma útil a nossa própria vida, que façamos isso, como está lá na questão 951, pelo desinteresse. Que Deus nos ajude, que Deus nos socorra e que nós possamos nos deixar ser socorridos. Porque a gente ora, a gente pede, a gente espera, Deus manda a resposta e eu não escuto. Porque eu quero a minha resposta, mas não a resposta de Deus para as nossas vidas. Olha, prometo, Homero, é a última coisa que eu vou falar. Olha só. Renova-te, está na página que vocês vão levar para casa. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na excelsitude do sol que te acompanha a cada manhã, prometendo-te cada noite o esplendor de um outro dia que raiará sempre mais belo. Amanhã será outro dia. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Muita paz aos nossos corações. Que Deus abençoe então a nossa Eneida, né? Que ela esteja aqui em outras oportunidades conosco
e que nós aproveitemos, né, do estudo da noite para refletir a respeito. Agora é o momento dos passes, e durante os passes a Hortência vai comentar do livro Fonte Viva a mensagem Sirvamos, assinada pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Há uma citação de Paulo se dirigindo aos Efésios, dizendo o seguinte: servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. E sob o título Sirvamos, nos diz Emmanuel: se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem um espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Essa, então, companheiros, a mensagem de Emmanuel, que vai servir de base para o trabalho de sustentação dos passes, que cabe hoje à nossa companheira Hortência. Nós vamos agora pedir aos companheiros médiuns que, obedecendo à orientação dos responsáveis, se dirijam ao local indicado para a tarefa mediúnica, que é o exercício dos passes. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que naturalmente é necessária. Vamos nos manter fazendo silêncio interior também, a par do silêncio exterior que nós já fazemos. Vamos procurar do nosso íntimo nos irmanar a esses trabalhadores do plano espiritual, de quem agora nós vamos sentir mais juntinho de nós esse abraço, esse envolvimento carinhoso, e que nós, a par do esclarecimento que a gente já tem recebido, nós recebamos então essas energias salutares de que todos nós necessitamos. Nós convidamos para esse momento de prece e de vibrações no bem
os nossos companheiros que nos acompanham via internet. Vamos aproveitar também para sintonizar com o nosso pensamento os nossos amigos, irmãos, companheiros de caminhada, necessitados de socorro, de amparo, e interceder por eles junto a esses corações generosos, trabalhadores do Senhor. E, mais uma vez, unir o nosso pensamento numa prece antecedendo a tarefa mediúnica. Graças a Deus. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesse momento em que vamos ter mais juntinho de nós esse envolvimento generoso dos trabalhadores da Tua Seara. Que recebamos na medida das nossas necessidades e que aproveitemos convenientemente todos esses recursos que a misericórdia de Deus tem permitido chegarem até nós. Abençoa os nossos irmãos médiuns, abençoa esses queridos trabalhadores do plano espiritual, mais uma vez atuando junto a nós, e nos dê então a Tua permissão, Senhor Jesus, para em Teu nome e em nome de Deus, iniciarmos essa tarefa. Graças a Deus. Que neste momento do passe possamos sentir as vibrações amorosas do coração generoso do Senhor Jesus, através das mãos amigas dos nossos irmãos médiuns, junto a essa espiritualidade que nos envolve, que nos ampara e nos sustenta. Emmanuel nos convida a estarmos atentos e a estarmos refletindo e pensando sobre esse dito bíblico de Paulo, servindo de boa vontade ao Senhor e não aos homens. Paulo de Tarso, este amigo querido, dos nossos corações, pelos exemplos que nos trouxe, pelo seu empenho de servidor a Jesus, de obediência a Deus e a sua lei. E assim Emmanuel vem nos convidando a estarmos atentos sobre como estamos servindo. E este servir seria como estamos realizando qualquer coisa em nossas existências onde tenhamos que estar ligados ao nosso próximo. Emmanuel vem colocando para nós como nós estamos aplicando as leis que legislamos, ou seja, será que aquilo que eu ofereço como palavra, como colocações para o meu irmão, está também servindo de entendimento para mim mesmo? Ele nos convida a perguntar sobre isso. Nos convida a estarmos alertas se estaremos percebendo todas as necessidades que aquele próximo que está diante de nós tem naquele momento. E nesse caso, lembremos que o próximo, às vezes, é o mais próximo, dentro do nosso ambiente familiar, dentro da nossa vida de relação na sociedade, na nossa vizinhança. Às vezes esse próximo não está nem tão longe assim. E para que a gente possa servir com uma melhor qualidade, para que nós possamos estar diante dos nossos irmãos, buscando realizar algo de uma maneira mais efetiva, é necessário que nós busquemos modificar o nosso entendimento, modificar as nossas ideias, os nossos hábitos, porque eles mostrarão isso nas nossas atitudes. Aquele auxílio, aquele amparo, aquela postura de tentar ajudar a outrem, será refletida diante daquilo que trazemos nos nossos corações. Por isso, precisamos a cada momento estar atentos se aquilo que estamos realizando está também sendo algo de aprendizado para nós. Porque quando estamos dispostos a realizar algo pelo outro,
seja em que circunstância for, nós estamos aprendendo a ser criaturas melhores, aprendendo a exercitar a humildade, aprendendo a exercitar a indulgência, a compreensão, proporcionais de acordo com o nosso grau de entendimento, né? A realidade é que qualquer tarefa, qualquer gesto que realizemos em prol do nosso próximo, em prol do outro, é de extrema responsabilidade, porque o outro, ele acaba nos tendo como uma referência naquele momento, né? Porque é diante dele quem está? Nós. Por isso, Emmanuel vem nos alertando que nessa nossa postura de servidor, em pequenas ou grandes proporções, precisamos ser obedientes a Deus, precisamos ter nos nossos corações a compreensão e a disciplina, para que isso nos auxilie a estruturar o bem. E gradativamente essa estruturação do bem, ela será no mundo em que nós vivemos. Ele vem pontuando para nós que quando a gente não permite realizar a qualquer coisa, né, com compreensão, com disciplina, a gente dá vazão à indisciplina, a gente permite que o desânimo esteja ali presente. E o desânimo é o não aproveitamento da claridade divina do trabalho. Meus irmãos, Emmanuel pontua para nós que o servir, o realizar o bem, é claridade divina nas nossas existências. E isso porque, como hoje vimos na nossa reunião da noite, nos ajuda a sair da ociosidade, nos ajuda a entender melhor o porquê estamos aqui. Portanto, meus irmãos, que saibamos utilizar cada vez mais o nosso tempo com utilidade. Muita paz nos nossos corações. Mantenhamos-nos, meus irmãos, atentos à mensagem do plano espiritual. Junto à humanidade terrena, fazem-se presentes corações amigos que, em nome de Deus, buscam socorrer e amparar aqueles que sofrem as mais diversas provas ou expiações neste mundo. E por amor a Deus, por amor ao próximo, estendem as suas mãos sobre os corações aflitos, sobre as mentes em desequilíbrio, buscando irradiar as energias curadoras que possam acalmar, consolar, lenir, aliviar os sofrimentos dessas almas em processo de reparação de faltas cometidas em outros tempos. Ainda bem que todo encarnado conta com a presença amiga de um espírito que, em nome de Deus, assume o compromisso de lhe assistir e amparar, proteger e inspirar para o bem. E nesta noite, mais uma vez neste ambiente, contamos com a presença desses espíritos, destes companheiros, que amorosamente e silenciosamente
se postam ao lado de cada um de vós, buscando ajudá-los, inspirá-los, transmitir conselhos. E na medida em que o estudo vai se desenvolvendo, através deles, os socorros vão acontecendo e, finalmente, este socorro é finalizado com o trabalho dos passes. Percebam bem que nenhum de vós está sozinho ou desamparado do amor de Deus, que se manifesta constantemente através desses corações que, de uma certa forma, utilizam o seu tempo para vos proteger e amparar. Portanto, sejam gratos, através da prece, a estes espíritos que vos assistem, na certeza de que esperam eles, por sua vez, que cada um de vós procurem cada vez mais assimilar os estudos aqui oferecidos e, através desses estudos, obter os esclarecimentos, os conhecimentos, as lições que vos possam ajudar a compreender o sentido da vida, o sentido da encarnação de um espírito junto ao mundo como o nosso. Portanto, que este Deus, através dessas mãos amigas, desses corações amorosos que vos amparam e protegem, possam mais uma vez derramar sobre todos a bênção da paz, a paz de Jesus. Deste amigo, Fernando, graças a Deus. Agora, meus irmãos, agradecer a Deus, cuja misericórdia nos tem permitido o esclarecimento, nos tem permitido o socorro, a orientação, o amparo. Agradecer ao teu coração generoso, Senhor Jesus, junto a quem insistimos para que aqui nos reencontremos em outras oportunidades de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer aos amigos espirituais trabalhadores da Casa de Leon Denis, agradecer a Leon Denis, agradecer a Allan Kardec e a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e passes da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, nos ampare a todos. Graças a Deus.